Paz do Senhor, meu povo. Tem uma palavra para os nossos corações que fica lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Que vai falar assim: o chamado é a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, a palavra de Deus fala que o Senhor ele ordenou para que Jonas fosse até Nínive, pregar a tua justiça, arrependimento. E Nínive era uma cidade carregada de violência, de abusos, de injustiça. Isso já estava fedendo nas narinas do Senhor. E só que Jonas, ele, por covardia, não sei por qual motivo, ele não foi para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele fugiu da presença do Senhor, né? E a palavra de Deus diz que Jonas pegou um navio que estava saindo para Tarsis, pagou a passagem e foi. E a palavra de Deus diz, aqui no versículo 4, que o Senhor ele mandou no mar uma grande tempestade. Então, muitas das vezes, a gente passa por tempestade, por vento nas nossas vidas, simplesmente por não obedecer a ordem e a direção que o Senhor nos dá, né? E o Senhor, ele se for preciso, ele prepara, sim, uma tempestade, ele prepara um vento, assim como ele preparou um grande peixe para que pudesse engolir Jonas. Você vai ver que no capítulo 2, Jonas ele vai orar ao Senhor, né? E ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Então você pode ver que ele reconheceu, ali ele reconheceu que tudo que estavam passando, né? Aqueles marinheiros estavam passando, e ele também estava passando por causa dele, porque ele não obedeceu a ordem que o Senhor tinha dado, sabe? E no momento que ele estava clamando, assim somos nós, né? Quando nós estamos passando por adversidade, por tudo que o Senhor ele nos permite passar, a gente clama mais. O nosso clamor, ele é diferente. Nossa oração, ela é diferente. A nossa adoração para o Senhor, ela é totalmente diferente. É como se nada mais importasse no mundo, sabe? É como se a gente não tivesse problemas, sabe? A gente esquece até o que a gente está passando e adora ao Senhor, sabe? De maneira que quando tá tudo muito bem, a gente não adora, né? A gente meio que se acomoda, sabe? Então, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele preparou um grande peixe para que aquele grande peixe pudesse engolir Jonas. Engoliu, mas Jonas não morreu. Você pode ver que logo depois, Jonas ele se arrependeu, ele reconheceu que ele estava passando por aquilo ali por consequência da desobediência dele, sabe? Não adianta a gente tentar fugir da presença do Senhor. Não adianta a gente tentar fugir do chamado que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor nos emprestou, sabe? E eu considero Nínive como esse mundo de hoje que a gente está vivendo. Você não pode falar um A, que você é condenado. Você toma um discurso de ódio, você está sendo preconceituoso, você está sendo tudo, menos um cristão que está pregando a palavra. Então nós somos Jonas no mundo de hoje, na qual o Senhor ele ordena para que nós venhamos pregar para essa geração, sabe? E que nós não venhamos fugir, para que nós não possamos passar pela tempestade que o Senhor prepara por desobediência nossa, assim como ele preparou para Jonas. E mais à frente vai dizer que Jonas ele foi até Nínive pregar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que ali Nínive inteira se converteu, né? Através da pregação de Jonas. Nínive toda se converteu. Então é o que nós devemos fazer no dia de hoje.
né? Ser canal de bênçãos, ser um atalaia nas mãos do Senhor. Eu não sei se foi por covardia, por medo, né? Insegurança, eu não sei. Muitas das vezes a gente se sente assim, né? O Senhor, Ele pede pra gente fazer algo e a gente não faz por temor ao homem. Mas tá errado. Não é o homem que a gente tem que temer, é a Deus. Porque quem nos chamou foi Ele. Quem garante é Ele. Quem vai conosco é Ele. Quem nos capacita é Ele. Então, na maioria das vezes, a gente passa por vento, por tempestade, por não obedecer à direção do Senhor. Não obedecer à ordem que o Senhor nos dá, né? Então, que nós possamos não ser como Jonas, logo ali de primeira, que não obedeceu. Que o Senhor falou, vai para Nínive, e ele foi para Tarsas. Vai para aqui, e ele foi para lá. Nós possamos ser Jonas depois do vento da tempestade, e depois foi até Nínive pregar. E através do que Jonas falou, a cidade toda se converteu. Então esse é o nosso papel aqui nessa terra, nessa geração pecadora, numa geração que, não vamos generalizar, mas a maioria não quer nada com Deus. Acho que nós não possamos nos acovardar, temer ao homem, que nós venhamos obedecer. Porque por muitas vezes a gente passa por ventos e tempestade, por desobediência nossa. Lágrimas são derramadas de tristeza por desobediência nossa. Nós somos engolidas por um grande peixe por desobediência nossa. Aí depois a gente vai lá e clama ao Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso? É porque simplesmente a gente não obedeceu a direção e os ensinamentos do Senhor. Só para finalizar, esses dias estava finalizando uma campanha na igreja a qual eu congrego, e ali Deus usou o pregador para falar comigo, sim, acho que só eu e Deus sabia. E eu questiono muitas coisas com o Senhor, e eu falo, Senhor, por que isso assim na minha vida tá assim? Por que isso assim não aconteceu? Não é nada relacionado ao meu casamento, porque graças a Deus meu casamento é uma benção. Sonhos que eu tenho. Então eu falo, Senhor, por que isso? Coisas que estão presas, bênçãos que estão presas no mundo espiritual. E eu falo, Senhor, por que ainda não foi liberado? Por que não chegou nas minhas mãos ainda? Que dificuldade que essas coisas de chegar nas minhas mãos. O que está acontecendo? Por quê? E quando foi nesse dia, né, a vida toda, o tempo todo eu questiono com Deus, porque nem tudo sai da maneira que eu quero, nem tudo que eu quero chega nas minhas mãos. E eu questionava direto com o Senhor e estava finalizando essa campanha na minha igreja. E o pregador entregou uns negócios pro meu filho e me chamou, como mãe dele, me chamou. No que ele me chamou, Deus começou a abrir, deu a revelação dele a minha vida toda. E com isso o Senhor falou, usou ele para falar. Sabe por que muitas coisas não aconteceram na sua vida ainda? É porque você ainda não está do jeito que Deus quer. Você está no raso, eu ainda estou te vendo. Eu te quero no fundo. Se entrega mais. Se entrega. Então naquele momento ali eu entendi, foi a resposta do porquê que eu passo por tantas coisas. E realmente, quando eu tô muito assim focada no meu ministério, as coisas andam, porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Só que desde o momento que a gente não obedece os ensinamentos, não obedece a direção que Ele nos dá, o Senhor manda a gente por um lado e a gente vai para outro, a gente infelizmente passa por tempestade e as coisas travam, sabe? Então aquilo ali eu agarrei. E naquela fase realmente eu tinha parado, tinha relaxado no meu ministério. Eu dirijo o conjunto do Ministério Infantil na minha igreja, eu estava muito relaxada. Eu falo que eu tô ainda um pouco. O Senhor me dava coisas, palavra, revelação na palavra para dar, e eu simplesmente li o versículo e entregava o microfone. Então, não é assim. O Senhor mandava eu falar, fala, e eu não falava. Parei de subir monte, parei de buscar da maneira que eu buscava, sabe? E comecei a passar por tempestade assim como Jonas passou. Mas por culpa de Deus, por culpa minha. Que estava caminhando na direção certa e de repente desviou o caminho por temor ao homem. Porque
Muitas coisas eu não falava por temor ao homem. Tá errado, não foi o homem que me chamou, foi Deus. Não foi o homem que me escolheu, foi Deus. Não foi o homem que me deu tanto livramento de morte, foi Deus. E se hoje eu tô aqui, é para honra e glória dele. Você vem ficar com essa palavra, com essa reflexão, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família. Fica na paz, que Deus abençoe.